Muito bem, amados amigos e irmãos, mais uma vez, hoje dia 1º de agosto de 2020, gravando aí um vídeo, uma mensagem da parte de Deus para a sua vida, para o seu coração. Eu quero ser rápido e já convidá-lo a pegar a sua Bíblia, abrir conosco no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 1, livro do profeta Abacuque, lá no Velho Testamento, um dos profetas menores, que diz a palavra do Senhor. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e o juízo sai pervertido. Amados, meditando nessa palavra, nós podemos aqui observar quando o profeta Abacuque, ele aqui num tom de desabafo, num tom de buscando a Deus ou insistindo com Deus, ele diz: até quando, ó Senhor? Esse até quando o profeta dá-nos a entender que ele estava já bastante preocupado, bastante com a situação que estava passando a nação de Judá, o povo de Deus, o povo escolhido. O povo havia se pervertido, o povo havia deixado os caminhos do Senhor e agora o povo estava agindo cada um segundo os seus princípios, segundo os seus pensamentos. E a palavra de Deus aqui faz com que o senso de justiça desse homem, o seu desejo de ver aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é justo, ser exercido perante a sociedade do seu tempo, mas ele aqui no seu tom de desabafo, parece que ele está questionando Deus, perguntando para Deus até quando. Ele diz no versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Eu gritarei violência e não me salvarás. Amados, os dias de Abacuque não são diferentes dos dias atuais em que estamos atravessando, em que nós vemos muitas vezes nosso senso de justiça, nosso senso de ver aquilo que é correto, é ser exercitado, ser executado perante a nossa sociedade, não é visto. E muitas vezes essa pergunta vem até nós, parece que Deus não está preocupado, parece que Deus não está vendo, mas naquele momento em que o profeta indaga a Deus, ele está dizendo que nos seus dias as coisas andavam de mal a pior, a iniquidade estava sem controle, a vexação, ou seja, a perseguição, a opressão diante daquele que buscava o que é certo, buscava o que é justo, a violência de forma descontrolada, as injustiças, as leis estavam se afrouxando, os juízes se vendendo, e parece que nós estamos atravessando próximo dessa situação. Talvez no ano 2020, diante dessa pandemia, crises governamentais, crises de enfermidades, crises políticas, parece muitas vezes, na nossa ótica humana, parece que Deus não está preocupado. Mas o profeta continua reclamando a Deus, ele fala assim: por que me fazes ver a iniquidade? E ver a vexação, ou seja, a opressão, a perseguição? Porque a destruição e a violência estão sempre diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio, as discórdias, as brigas, os problemas judiciais. Depois ele fala: por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Nós estamos atravessando os dias que nós vemos que ninguém mais acredita nas instituições, as instituições que deveriam zelar pela justiça, pela lei, elas não estão fazendo isso. Isso causa em nós um sentimento de impotência, um sentimento de que parece que Deus não está olhando para a nossa situação, para a situação da sociedade em que nós estamos vivendo. Mas
o que me chama a atenção, amados, o que me alegra, é que o profeta Abacuque, mesmo diante daquela situação, ele continuou clamando, ele continuou pedindo, ele continuou insistindo diante de Deus. E lá no capítulo 2, ele fala, lá no versículo 1, no capítulo 2, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e eu lhe responderei quando for arguido. Então o que Abacuque está dizendo aqui? Que mesmo diante daquela situação, ele não ia deixar de clamar, ele não ia sair da sua posição de levita, de sentinela, de alguém que estava prestando atenção ao que estava acontecendo ao seu redor, ao seu derredor, mas ele fala, eu me apresentarei sobre a fortaleza. Isso traz para nós, amados, independente do que está acontecendo, da situação em que o mundo está passando, nós precisamos permanecer naquilo que fomos chamados. Nós precisamos permanecer naquilo que a palavra de Deus nos orienta. Muitas vezes nós somos tentados a se corromper, muitas vezes somos tentados a nos igualar com a maioria, mas o profeta disse, eu me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo. Ele sabia que no momento certo, na hora certa, Deus iria responder às suas indagações, os seus porquês. Muitos porquês muitas vezes têm surgido sobre a nossa vida, parece que somos injustiçados, parece que muitas vezes nós estamos remando contra a maré, parece que muitas vezes nós estamos aí numa situação em que nós não temos mais o que fazer. Mas eu sei de uma coisa, existe um Deus no céu que está vendo tudo e todas as coisas estão sob o seu controle, está sob o seu domínio. E o profeta, no capítulo de número 2, no versículo de número 4, ele tem a resposta de Deus. Deus, a partir do versículo 2, fala, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que o que passa possa a ler, ainda que correndo passa. O que Deus está dizendo para Abacuque? Para que ele pegasse aquela visão, escrevesse numa tábua, ou como que num outdoor hoje, e colocasse de uma forma legível, como que num outdoor, que qualquer pessoa que ainda que correndo passasse, conseguisse ver aquela visão, a resposta de Deus para aquela situação. Deus estava dizendo para Abacuque que ele não estava alheio, que Deus não estava alheio ao que estava acontecendo, e que era para que ele deixasse legível, que qualquer pessoa pudesse ter acesso, que pudesse chegar ao conhecimento de que Deus estava no controle da situação. Portanto, quizá você está passando por uma situação difícil, uma situação complicada, mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. E no versículo número 4 ele diz, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, parte B, mas o justo pela sua fé viverá. E nós estamos atravessando dias difíceis, dias trabalhosos, pessoas se corrompendo, governo se corrompendo, líderes se corrompendo, até mesmo líderes religiosos se corrompendo, se vendendo ao sistema, se entregando ao sistema. Mas a resposta de Deus para Abacuque, capítulo 2, versículo 4, na parte B, mas o justo viverá pela fé. Nós somos alimentados pela fé. Em muitos milagres que Jesus fez, em muitos milagres que Jesus operou aqui na terra, quando estava passando como homem aqui nessa terra, ele sempre admirou da fé. Grande é a tua fé, sê conforme tu pediste. E Jesus olhando a fé deles, e Jesus olhando a fé dela, e Jesus olhando a fé dele, nós vamos encontrar sempre essa expressão nos evangelhos, porque a fé é o que nos alimenta, é a fé que nos encoraja, a fé é que nos faz ir além, a fé é o que nos faz olhar para Cristo, não olhar para as situações, não olhar para as circunstâncias, não olhar para as pessoas, mas olhando para Jesus, porque as pessoas se corrompem, os sistemas se corrompem, muitas vezes parece que
que as coisas estão indo de mal a pior, mas Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. E o que me chama a atenção, que Deus continua falando com o profeta Abacuque. E quando chega lá no capítulo 3, livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, nós vemos quando o profeta, após Deus responder às suas indagações, não da forma que ele queria, que muitas vezes Deus não vai nos responder da forma que queremos, mas Deus respondeu ao profeta que os babilônios viriam e que a nação de Israel seria, ou de Judá, seria ali levada ao cativeiro, que eles iriam passar um período ao cativeiro. E ele até questiona Deus, mas como que o ímpio vai servir de vara, vai corrigir o justo? Ou a nação mais justa, ou o mais ímpio corrigir o menos ímpio? Mas era a vontade de Deus sobre aquele povo naquele momento. Mas lá no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, nós vemos quando o profeta Abacuque, ele, diante daquele quadro caótico que estava se passando e que iria piorar, porque a nação de Judá seria levada para o cativeiro babilônio. Mas no capítulo 3, versículo 11, o profeta Abacuque pode dizer: porquanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam alimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca ou vacas. Ele está dizendo aqui de uma situação caótica, em que faltaria o essencial, o figo, que era o principal alimento, ou até mesmo uma fonte de remédio para a nação. Ainda que faltasse a vide, que produziu vinho. Vinho fala de alegria, fala de festas. Ainda que faltasse o produto da oliveira minta, que produziria o azeite, que era essencial para untar as feridas, na iluminação, na unção. Ainda que não tivesse alimentos, os produtos ali do campo não produzissem mais. Ainda que as ovelhas fossem arrebatadas, fossem roubadas, tiradas deles. Ainda que nos currais não houvessem vaca que pudesse produzir o leite. Mas ele disse no versículo 12: todavia eu me alegrarei no Senhor. Glórias a Deus. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Glórias a Deus. O profeta Abacuque colocou a sua fé em Deus. O profeta Abacuque colocou a sua fé no Senhor. E ele disse lá no versículo 13: Jeová, o Senhor é a minha força. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, amigo que está assistindo esse vídeo, creia, Jeová é a tua força, Jeová é o que te fortalece. Não se venda para o sistema, não se venda para as pessoas, não se iguale com a maioria, mas assuma um compromisso de servir a Deus com fidelidade, com sinceridade, esperando nas promessas do Senhor, porque em breve Jesus vai voltar e nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa grande esperança. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja alimentos nos campos, as ovelhas da malhada sejam roubadas, ainda que não haja vaca nos currais, todavia, o profeta diz: eu me alegrarei no Senhor. O Senhor é a nossa fonte de alegria. A nossa alegria não está em governos humanos, a nossa alegria não está em pessoas humanas, mas a nossa alegria está no Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E nós estamos ali na Assembleia de Deus, Ministério de Belém, Sorocaba, ali na rua Belo Horizonte, número 425, em Vila Helena, Sorocaba, São Paulo. Caso você precise de uma orientação, de uma oração, de uma orientação espiritual, estamos ali trabalhando, ali auxiliando o pastor Jean Andrade, nosso pastor local, representando o ministério ali em nossa congregação. E nós estamos ali, temos cultos às quartas-feiras às 19h30, sextas-feiras às 19h30 e também aos domingos às 19 horas estaremos ali, todos os domingos, querendo Deus. Que Deus abençoe
e se puder, faça-nos uma visita. Em nome de Jesus, muito obrigado.